Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é quinta-feira, a famosa ressaca depois da quarta de Copom, não super quarta porque a decisão dos juros dos Estados Unidos sai hoje, mas uma ressaca aí da decisão do Copom. Então a gente vai trazer os principais aspectos dessa mudança da taxa de juros, a gente vai falar do dólar, tanto ali do bug do milênio que aconteceu no Google, como também do comportamento da nossa moeda que acabou surpreendendo bastante. Então esses pontos vão ser tratados com vocês nessa manhã, mas tem outros pontos também para a gente falar. Saiu cesta básica, tem também as importações, exportações e balanço comercial da China que deram um fôlego lá na Ásia. Então vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Eu de casa hoje aí. Mas tem bastante coisa aí pra gente falar, né, Débora? Porque você tem essa decisão do Copom aí que mexeu bastante coisa. O dólar aí que foi até alvo de, vamos dizer assim, inverdades, né? Aquele gráfico do Google, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas tem cesta básica aí que já pode dar algum spoiler sobre o que vai acontecer com a inflação aí, que vai sair, né? Amanhã sai a inflação, então a gente já pode saber aí o que pode acontecer aí com a nossa inflação a partir desses dados da cesta básica. Mas a gente já pode partir para a agenda, né, Débora? Que hoje aí é dia de decisão do FONC, o mundo inteiro esperando isso, né? Exatamente. A gente tem hoje uma agenda muito voltada para balanços de uma forma geral. Então, os balanços, eles tomaram a agenda. Vocês vão ver que tem mais de uma página de resultados corporativos depois do fechamento, mas tem outros pontos bem importantes, né? Vários tópicos importantes na agenda também. Tirando esses balanços corporativos que vocês vão ver que eles estão tomando boa parte do espaço, temos as exportações, importações e balança comercial da China. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na hora dos mercados asiáticos, porque isso acabou impactando bastante por lá. Mas tem produção industrial de setembro na Alemanha, vendas no varejo na zona do euro de setembro e a decisão de política monetária lá na Inglaterra, no Reino Unido, divulgação aí do Banco da Inglaterra. Seguindo a agenda aí durante a manhã, a gente tem também a decisão de política monetária, pode passar aí para a próxima página para o pessoal acompanhar com a gente. A decisão de política monetária que acontece já no período da tarde, por volta das 4 horas, e não a decisão de política monetária sozinha, mas depois aquela coletiva de imprensa que o Jerome Powell, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, sempre concede depois da decisão, que acaba sendo inclusive mais importante que a própria decisão, porque a decisão, ela de certa forma já está dada. A expectativa majoritária e a maior probabilidade é de corte, e não só de corte, mas de corte de 0,25 ponto percentual. Então esse é um ponto que não vai trazer surpresas, mas a coletiva que vai suceder à decisão, essa sim pode trazer alguma sinalização. Lá nos Estados Unidos, às 5 horas, também sai crédito ao consumidor e o Peru divulga também a sua decisão de juros hoje. Às 10h30 tem outro ponto aí que pode ficar aí mais no radar, que são os pedidos de auxílio-desemprego. Então, são dados semanais que podem já trazer um termômetro em relação ao mercado de trabalho dos Estados Unidos, principalmente depois do payroll, né, do relatório de empregos ter ficado ali bem abaixo do esperado, quase 10 vezes abaixo do esperado. Então, esse dado também pode ganhar uma certa relevância hoje. Depois do fechamento, a gente tem uma série de balanços. Quem tem balanço hoje? Temos Magazine Luiza, Petrobras, PetroRecôncavo, Rumo e Dux. Então, empresas importantes, principalmente petrolíferas, aí a Petrobras solta seu resultado corporativo hoje, e empresas ligadas também a varejo. Então, hoje o dia aqui no Brasil deve ficar muito voltado para a decisão de política monetária dos Estados Unidos e pela decisão do Copom que acabou acontecendo depois do mercado e para esses balanços. E de uma forma global, as exportações e importações da China e a decisão de política monetária dos Estados Unidos também vão tomar grande parte do noticiário hoje. Também temos Tesouro com o resultado primário do governo central, que acho que está cortado, mas esse é o indicador, sai durante o dia e continua lá na China aquela reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China. A reunião do governo chinês que acaba amanhã e que está trazendo grandes expectativas em relação à divulgação de estímulos por lá.
Vamos então, Débora, para a nossa abertura de mercado aí, principalmente com a China, que a China é o grande destaque do dia, né? Pelo menos aí. Eu sei que a gente tem as decisões aí de taxa de juros nos Estados Unidos que deve mexer com o mercado, mas o que aconteceu com a China aí foi bem interessante, né? Uma projeção baixa para o saldo da balança comercial e você teve uma alta bem considerável, né? Isso mexeu com tudo lá na Ásia, né, Débora? Exatamente. A gente teve um impulso, eu diria. Vou até colocar aqui na tela para vocês já o Xangai Composto, para que a gente consiga ver junto aqui, porque a gente teve um impulso vindo da China hoje. E esse impulso veio por dois motivos. O primeiro motivo deles é justamente essa reunião que está acontecendo e tem previsão para acabar amanhã, e as expectativas foram criadas em relação a ela, porque se espera que tenha ali uma divulgação de um pacote de estímulos mais reforçado, inclusive ali pensando em emissão de dívida e esse tipo de divulgação e de medida mais fiscal aqui no caso. Então tem uma grande expectativa que esse pacote vá ser maior do que se esperava, principalmente depois do resultado das eleições nos Estados Unidos, porque a China vai provavelmente ser alvo de tarifas maiores. Isso pode trazer uma tensão geopolítica e comercial ali com a China um pouco maior. Então a China já está se preparando para soltar um pacote de estímulos mais robusto em relação a outra possível vitória, que seria da Kamala Harris. Então isso já está sendo especulado e essa expectativa cresceu bastante. Então o primeiro ponto que acabou impulsionando o Xangai Composto, que fechou em alta de 2,57 hoje, é esse. O segundo ponto são as exportações, importações e balança comercial da China, que também surpreenderam, principalmente as exportações chinesas. As exportações chinesas ficaram bem acima do esperado e acabaram sendo um condutor da Ásia como um todo, de um otimismo maior e de uma possível retomada da China. Então vamos ver como é que ficou a balança comercial chinesa, para entender esse movimento das bolsas asiáticas nessa manhã. Então vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar como é que ficou o saldo da balança comercial da China nesse dia de hoje, aí pensando nessa medição até outubro. A projeção era de 73,5 bilhões de dólares de saldo de balança comercial. O saldo acabou ficando em 95,72, então ficou bem acima do projetado. E esse saldo veio em grande parte da surpresa que se teve com as exportações. Então vamos seguir aí para o próximo gráfico, até para a gente ter uma ideia melhor do que impactou esse saldo, o que trouxe esse saldo para cima, porque as exportações estavam em setembro de 2024 em 2,40%. Tá? Então aqui a variação era de 2,40% nas exportações. As expectativas é que elas subissem. Então, as expectativas do mercado é que a gente tivesse, sim, um aumento em relação ao mês passado, um aumento nas exportações para 5%. Só que o que aconteceu foi um aumento para 12,70% nas exportações. Então, aqui uma surpresa bem grande. E isso acabou puxando o saldo para cima e surpreendendo bastante as projeções do mercado, trazendo realmente esse fôlego que eu estava falando. E as importações acabaram até tendo uma surpresa negativa, então elas estavam em 0,30 no mês passado, a expectativa era de queda sim nas importações da China, uma queda de 1,5%, mas a queda aqui foi de 2,30%. Então, por mais que as importações na China tenham ali caído e caído mais do que o esperado, as exportações mais do que surpreenderam. Então, acabaram compensando, isso acabou trazendo saldo maior na balança comercial. E juntando os dois fatores, das expectativas criadas em relação às medidas que podem ser tomadas na reunião que termina amanhã, e esse saldo mais positivo na balança comercial do que o esperado, acabaram levando aí a China para o terreno positivo. O restante da Ásia foi com ela, então principalmente aquelas bolsas mais ligadas à China, Hang Seng, o próprio TAIEX em partes, mas o Hang Seng foi também muito para o terreno positivo, mas as outras bolsas seguiram na esteira e acompanharam a China nessa manhã. Vamos para o Brasilzão, Débora, então, porque tem notícia importante aí que impacta o bolso das pessoas, né, que é a questão da cesta básica. A gente já estava vendo esse movimento de aumento do preço dos alimentos, esse aumento aí está bem localizado e a cesta básica reflete bastante isso aí. A gente teve que a cesta básica ela ficou mais cara
em boa parte das capitais, tem todas as capitais pesquisadas pelo GE, são 17 capitais pesquisadas, e a de São Paulo continua ainda mais cara, mas você teve uma variação bem grande em algumas localidades. A gente pode até colocar o gráfico que a gente preparou para chamar isso, né? Na verdade, uma tabela, para a gente ver aí como que foi o aumento. Você teve aumento de mais de 5% em algumas cidades. A gente tem, por exemplo, aí que Campo Grande subiu 5,1%, Curitiba 4,03%, Brasília 4,18%, Belo Horizonte 4,09%, Natal 4,01%, então muita alta, bem considerável. A gente tem aí que São Paulo continua sendo o maior valor, passou a casa dos R$800, agora com 805,54, seguida por Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Então essas 4 são sempre as que ficam na frente de todo mundo, né? Então você tem, Rio de Janeiro custando R$773, uma cesta básica. E a gente vê os... Perdão, gente, o gripe tá pegando aqui. Mas a gente sempre vê a gente sempre vê aí quais que são os itens que você teve alta aí nesse momento. E para variar, Débora, a alta foi justamente de que itens? Daqueles que são mais ligados às regiões afetadas pela estiagem e pelos incêndios que aconteceram nesse mês de setembro. A gente teve uma alta considerável aí, por exemplo, aí do café, do leite, manteiga que é feita de leite, né? Da carne bovina, do óleo de soja. Então foram esses bens cresceram tanto nesse mês aí de outubro, segundo o que o Diese mediu, que eles puxaram para cima o preço da cesta básica, enquanto a gente vê algumas hortaliças, banana, que é a fruta que eles medem lá, o tomate cresceu. Então talvez a gente tenha que continuar usando colares de tomate. Eu sempre vou lembrar disso na minha vida, nunca vou esquecer disso. O tomate teve uma alta aí, mas a gente teve queda, por exemplo, do feijão, a gente teve queda do açúcar. Então o que a gente vê é um aumento muito localizado de alguns alimentos específicos. Só que isso impactou muito a cesta básica desse mês, porque quem diria, né, Débora, que se queimasse o Brasil inteiro, principalmente o Cerrado brasileiro e a parte norte do estado de São Paulo, a gente não ia ter problemas aí com o preço desses alimentos, né? Isso daí, então, mais uma vez mostrando aí que a inflação, que deve aparecer agora nesse mês aí nesse mês de outubro, vai ser uma inflação muito ligada a problemas climáticos. E lembrando, antes da gente falar de Copom, que a taxa Selic não tem os poderes do cacique cobra coral, né? Exatamente. Kendi, né, André? Ela é a nossa participante favorita aqui do mercado de investimentos, porque ela está sempre aí, né? Quem poderia imaginar, quem diria que a gente ia ter esse resultado na cesta básica, mais uma vez por conta de efeitos climáticos que não devem só pressionar os alimentos, mas também podem pressionar a energia elétrica, que no IGPDI ontem mostrou um certo protagonismo na inflação, que também acaba sendo um resultado de problemas climáticos. Então, quem poderia imaginar? Mas vamos seguir por aqui, porque a gente vai falar de uma outra notícia que acabou trazendo aí um rebuliço ontem, que foi justamente o movimento do dólar. Por quê? Durante a manhã, né, como era de se esperar, inclusive, o dólar atingiu um pico, ele foi para sua máxima, que foi de R$ 5,86 aproximadamente. Então a máxima do dólar ontem, quando ele estava avançando, principalmente durante a manhã, que foi o primeiro ponto ali de efeito das eleições dos Estados Unidos, o nosso real desvalorizou e o dólar valorizou sim, para R$ 5,86. Só que um problema na base de dados do Google, eles até justificaram que eles pegam ali notícias e informações de outras bases, então provavelmente essa base estava com algum erro e estava mostrando uma valorização do dólar muito maior, colocando o dólar a R$ 6,18 em alguns momentos do dia. O Google já se pronunciou em relação a isso, disse que foi um erro de base. E assim, gente, eu que acompanho várias bases de mercado financeiro, a gente tem que ter muita atenção, porque às vezes realmente essas bases de dados quebram e a gente acaba tendo uma distorção realmente da variação que está acontecendo. Quando isso acontece comigo, eu
eu arrumo manualmente. Mas o Google, obviamente, não ia arrumar manualmente. Então, esse erro ficou ali durante a manhã praticamente toda. E muita gente começou a se apoiar nisso para acabar disseminando desinformação e outros pontos. Mas vamos aqui falar do dólar depois disso posto, né? Porque eu acho que a gente tem que falar assim sobre isso, né? Foi um erro e muita gente usou isso para disseminar realmente inverdades, para mandar em grupos de WhatsApp, né? Até a gente tem pessoas próximas nossas aqui que receberam esse tipo de notícia, isso gera debate. Então acho que é um ponto que a gente precisa explicar sim. Agora, outro ponto que a gente também precisa explicar é justamente por que o dólar aqui começou em disparada e depois recuou, porque foi esse movimento que a gente teve ontem. O dólar começou se fortalecendo frente ao real e depois essa força foi perdida e o real voltou a se valorizar frente ao dólar. Até a gente tem uma outra notícia, não sei se ela já está disponível aí, que é do portal G1, não é do nosso, que fala justamente sobre isso. Mostra que o dólar se valorizou frente às moedas, mas o nosso real foi na contramão de praticamente todas as moedas. Então, primeiro aqui, vamos entender por que o dólar se fortaleceu frente às outras moedas no mundo. Como eu expliquei ontem, o cenário pintado pelo mercado financeiro e por analistas de mercado para a vitória de Donald Trump tem alguns pontos que mostram ali um governo que vai ser mais deficitário, mais inflacionista e mais protecionista. Isso, num primeiro momento, pensando ali até nas propostas que ele tem para diminuição ou não aumento de impostos das empresas, puxaram as bolsas nova-iorquinas para cima. Esse é um ponto. Só que o restante do mercado acabou agindo até de uma forma que não é muito comum, porque as bolsas subiram bastante no mesmo dia que o rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos também subiram muito. Então, o que aconteceu? Diante desse cenário pintado pelo próprio mercado, de um governo mais protecionista, que pode trazer um isolamento, que pode trazer alguns problemas de relações comerciais e geopolíticas para os Estados Unidos, diante de um cenário pintado mais inflacionário. Eu nem vou entrar no caso da projeção de dívida PIB, porque eu acho que essa discussão nem está em pauta, mas é importante falar que o mercado tem essa visão também, por mais que eu não concorde e não ache, independente de quem ganhar essa eleição, não acho que isso é um ponto que pode trazer peso, o mercado financeiro acha isso. Então a gente tem que colocar também na conta para entender por que as treasuries subiram tanto ontem. E aí também tem a questão inflacionária. Diante disso, o que se espera? Se espera ali que tenha uma alta dos rendimentos dos títulos de dívida para conter essa inflação. E o que acontece quando esses rendimentos de títulos de dívida sobem? Sai recurso, principalmente especulativo, tá? Esse é um ponto que a gente tem que ter muito em mente. Sai recurso especulativo dos países, principalmente emergentes, para buscar um ganho maior em um lugar que traz mais segurança. No caso aqui, esses títulos de dívida, os títulos do Tesouro aqui, só para ficar mais fácil, dos Estados Unidos. Então sai recurso dos outros países para buscar ganho nas famosas treasuries. E aí, isso faz com que recursos saiam dos países e isso fortalece o real, fortalece o dólar frente às outras moedas. Isso aconteceu com o real durante a manhã também e aconteceu em relação a vários pares e moedas emergentes. Até vou colocar aqui um gráfico para vocês. Aqui a gente tem até um gráfico bem interessante da variação acumulada nos últimos 6 meses de todas as moedas, algumas moedas emergentes, mas que são acompanhadas aí em relação ao dólar. Na verdade, aqui é dólar frente às moedas. Mas esse gráfico está um pouco ruim de ver, então eu nem vou considerar muito ele. Eu vou colocar aqui um gráfico que foi até apresentado no G1, tá? É um gráfico do próprio G1, que mostra como é que foi o comportamento do dólar em relação às moedas. Então, em relação à moeda, o dólar canadense, o dólar teve uma alta de 0,7%, no Reino Unido de 1,1%, o dólar frente ao euro subiu 1,8%, o dólar frente à moeda da Coreia do Sul 1,5%, na Índia o dólar frente à moeda indiana 0,2%, na Austrália 0,9% e na África do Sul 1,4%. Então a gente vê de uma forma geral o dólar se fortalecendo frente às moedas e as moedas desvalorizando em relação ao dólar. Mas quando a gente olha o nosso Brasilzão, diferente do que o Google estava mostrando,
o real se valorizou contra o dólar. O dólar caiu 1,26 ontem e fechou o dia por volta dos R$ 5,67. O que aconteceu para que isso fosse um movimento aqui no Brasil e não um movimento visto nos outros países e um movimento inesperado aqui no Brasil? Primeiro que o real estava desvalorizado frente ao dólar já há algum tempo. A nossa moeda estava se desvalorizando muito por conta de questões internas também. Há um tempo atrás eu expliquei que a gente tinha fatores externos e fatores internos pressionando o dólar aqui no Brasil. E a gente teve essa movimentação durante vários dias. O real chegou num patamar de teto que proporciona uma realização de ganhos. Então as pessoas vendem o dólar porque acham que já ganharam o suficiente e que ele vai cair a partir dali. Então realizam os lucros. Primeiro ponto. Segundo ponto, é um motivo que eu não gostaria de falar, é um motivo que me traz até um pouco de pesar, mas o nosso dólar, o nosso real se fortaleceu e o dólar caiu aqui porque a expectativa pelo corte de gastos cresceu. Tá? Então, diante de um efeito Trump que poderia pressionar ainda mais a nossa inflação, poderia pressionar a questão do próprio câmbio e isso impactando a inflação de certa forma, o mercado começou a achar que o governo vai agir com um pouco mais de celeridade, com um pouco mais de agilidade para divulgar o pacote de corte de gastos. Então, esse foi o principal motivo que derrubou o dólar ontem, que não é o motivo que eu gostaria de falar. O outro é justamente a expectativa de uma alta maior da taxa Selic nessa reunião e já pintando um cenário para a próxima. Então, eu não vou falar ainda do cenário que está sendo pintado para a próxima reunião do Copom, porque senão eu vou dar spoiler da nossa última notícia. Mas esse cenário já está sendo desenhado, isso também acaba mostrando que a gente pode sim ter um diferencial de juros. Isso acabou levando até os juros futuros durante a manhã para cima. Então, essa possibilidade também atraiu mais recurso para cá. Recurso especulativo, tá, gente? Eu acho que esse ponto tem que ser falado. E acabou derrubando o dólar frente ao real. Então, não são motivos que eu gostaria de falar aqui para vocês, mas foi o que aconteceu. E eu acho que a gente tem que colocar isso de uma forma que seja simples para entender. Mas já que a gente está falando de corte de gastos, André, parece que vai sair, né? Também não é uma notícia que a gente gosta de falar, mas tem que falar. Na verdade, eu tô até feliz que finalmente vão anunciar isso, porque eu não aguento mais essas especulações, eu não aguento mais aí ter que ficar ouvindo, que vai ser daqui, que vai ser dali, daí fonte, ninguém sabe, ninguém ouviu, tal. Aí finalmente a gente vai saber qual que vai ser o corte de gastos, né? Não se sabe ainda quais são as pastas que vão ser atingidas. Parece que a única certeza é que não vai ser dos militares, o que é uma pena, podia sucatear um pouquinho lá os militares, seria bem pedagógico, né? Mas vai anunciar hoje, então vai agradar o mercado vai gostar de qualquer corte, né? Se for na corte na vida da pessoa mais pobre, ele vai gostar mais ainda, porque o mercado gosta de sangue nessas horas, né? Mas vamos ver o que é. É até difícil falar, né, o que vai acontecer sem que você saiba esse corte de gasto aí, de onde vai ser, se eles vão mexer naquela questão da judicialização do BPC lá, que vai ser um ponto polêmico, a gente até pode discutir outro dia essa questão aí, né, da judicialização, né, que tem gente pegando o benefício de forma incorreta. Vamos ver o que vai sair, Débora, porque, assim, especulação. Quem gosta de especulação é milionário rentista, né? Eu não sou dessa categoria. Pasme você ou não, naquelas reuniões que aconteceram entre ministérios, Lula, Fernando Haddad, o Lula deu uma declaração ontem e falou que ele não gostaria que essa conta, né, esse corte de gastos afetasse só a população mais pobre, que isso deveria ter ali outros componentes, como, por exemplo, empresários. Enfim, ele começou a falar sobre isso e você pode até tentar ali descobrir, né, ou adivinhar qual foi a reação do mercado, porque não vou nem contar, mas não teve uma reação muito positiva a isso. O mercado não gostou. Pô, se fosse só de pobre, o mercado estava aceitando, mas já que ele vai ter que pagar um pouquinho, não vai. Segue o jogo, vai dar. Vamos seguir, vamos falar de Selic aí, porque não dá, realmente não dá.
Exato, já desagradou o mercado, então já se tinha uma dúvida de como é que iam abrir os juros futuros hoje por causa disso. Sempre um novo componente ali. Para quê? Para pressionar também a taxa de juros. Ontem teve a decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. A decisão foi até por uma alta de 0,5 ponto percentual, que já estava sendo bastante esperada, né? Já tinha essa expectativa de alta de 0,5 ponto, inclusive teve uma aceleração, porque o que era esperado? Um corte de 0,25 agora, um corte de 0,25 em dezembro. Diante de toda a pressão que aconteceu, a gente teve um corte de 0,5 ponto, um aumento de 0,5 ponto, eu estou aqui falando em corte, tu fale, porque eu gostaria que tivesse sido um corte. Uma alta de 0,5 ponto percentual na nossa taxa de juros. Então, a Selic, que estava em 10,75, agora ela passa a 11,25 ao ano. Lembrando que ela estava a 11,25 mais ou menos no começo do ano, né? 31 de janeiro, ela estava em 11,25. Então, a gente volta para o patamar de Selic que estávamos esse ano antes dos cortes, mas a gente já teve Selic aí de 12,25 quando começaram os cortes em novembro, mas agora a Selic caiu e voltou a subir. E já está sendo pintado, como eu estava falando, por conta desse efeito Trump, por conta de pressões inflacionárias que podem vir de um dólar mais alto. Tudo isso já está sendo usado como justificativa para um aumento, olha, gente, está difícil, um aumento de 0,70. Eu acho tão absurdo isso que está até difícil de dar notícia. Aumento de 0,75 ponto percentual em dezembro. A XP, inclusive, já mudou a projeção para uma Selic terminal em 24 de 12%. A gente vê que o que a gente falou ontem, eu e o André, que não ia demorar para acontecer, aconteceu no mesmo dia. Então, um mercado muito previsível. E essa taxa de 11,25 agora coloca o nosso Brasilzão no pódio, né? Continuamos no pódio das maiores taxas de juros reais do mundo. Então, vamos ver quem é que está na nossa frente, quanto é essa taxa de juros real. Lembrando que a taxa de juros real é um cálculo que pega a taxa de juros e desconta, não é uma conta de subtração, tá? É uma conta de cálculos reais, aqui desconta a inflação projetada para os próximos 12 meses. Então, o que a gente tem aqui? A Turquia, em primeiro lugar, conseguiu passar a Rússia, parabéns para a Turquia. A Turquia que está com uma inflação galopante, conseguiu aí tomar o primeiro lugar. Normalmente é com ela que a gente briga, tá, gente? Pelo primeiro lugar no ranking global de juros. Normalmente a gente está ali numa disputa com a Turquia. Acontece que a Rússia está em guerra, a Rússia tem uma série de sanções econômicas, ninguém quer colocar o dinheiro na Rússia, e existe uma série de dificuldades que estão ali colocadas para as pessoas não levarem o dinheiro, inclusive, para a Rússia. Então, a Rússia ela tem a segunda taxa de juros real, a segunda maior, né, taxa de juros real do mundo, com 12,19%. E terceiro, está aqui o nosso Brasilzão com 8,08%. E aí eu trago a reflexão que eu sempre gosto de fazer. Que risco fiscal o mercado está vendo tanto que deixa a gente só abaixo da Rússia e da Turquia nesse ranking de juros reais. A Rússia que está em guerra e com uma série de sanções e a Turquia que está com uma inflação realmente fora de controle. A gente tem tanto risco fiscal assim que a gente precisa levar a taxa de juros dessa maneira para ter essa taxa de juros real, para as pessoas se financiarem numa taxa de juros mais baixa e trazer o dinheiro especulativo para ganhar aqui. É esse tipo de recurso que a gente está tentando atrair, mas é isso. O Brasil continua no terceiro lugar, não saímos do pódio, só caímos uma posição por conta da ascensão da Turquia no ranking. Mas eu acho muito triste a gente ter essa posição e pode ser que isso ainda aumente, né? Esses juros reais ainda aumente, porque agora a pressão é para uma taxa terminal em 12% esse ano e cortes muito mais lentos no ano que vem, caso eles aconteçam, André. O mais impressionante é que eu vi jornal falando que isso era uma coisa boa, né? Mesmo com alta da Selic, taxa de juros cai para terceiro lugar no pódio. Nossa, que bom, hein, amigo? Que bom. A gente está atrás de um país que é tarado por juros, que eu nunca vi assim, desde que eu estudo economia, a Turquia sempre teve juros assim elevadíssimos e taxa de juros reais também elevadíssima, então não sei o que acontece lá, precisam de entender isso, vou pegar um calma para entender, um país em guerra. Que bom. A gente então tem riscos assim, fiscais assim, perto de um país em guerra, que ninguém quer colocar dinheiro. Não, é uma pouca vergonha um negócio desse.
Você colocar uma taxa real de juros de 8% ao ano, tem ação não dá 8% ao ano. A maioria das ações não dá 8% de ganho ao ano. Então, você está falando assim, o título público, ou seja, o título soberano, está pagando mais do que qualquer ação de empresa brasileira. Tá? Não de qualquer, mas de boa parte das empresas brasileiras. É isso mesmo? Pelo amor de Deus, gente, não faz o menor sentido. Aí você quer que o cara invista, quer que o cara coloque o dinheiro na bolsa, sendo que aqui o cara ficando sentadinho aqui nessa cadeirinha aqui, ele consegue 8% ao ano. Óbvio que você não vai ter nenhum incentivo aí para o cara realizar investimento, para o cara fazer as coisas. É um milagre mesmo, né? É o investidor keynesiano mesmo, né? Só um animal spirit, né? Só o cara tem que ser meio muito louco das ideias para conseguir investir aqui no Brasil, porque, pelo amor de Deus, com uma taxa dessa aí, até eu que sou uma bobo queria viver de título público, né, Débora? Pois é, lembrando que a taxa Selic aqui no Brasil, ou o título do Tesouro Selic, ele é considerado o ativo livre de risco, porque é uma emissão soberana, ainda que tenha o risco, é um risco mínimo. Então, para efeitos de cálculo, ele é considerado o ativo livre de risco. E aí, quem que vai querer correr risco? Ou na produção, ou de perder dinheiro no mercado financeiro, ganhando 11,75 sem risco. É muito difícil de competir, inclusive no lado real da economia. Então, isso explica boa parte aí das movimentações que a gente tem visto, inclusive o apetite pelo risco mais enxuto. André, eu vou me despedir de você, porque eu vou passar os últimos recadinhos para a audiência, se você quiser se despedir também. Só falar um obrigado, gente, até amanhã, que aí eu estarei no estúdio, tá bom, gente? Se melhorar minha garganta aí, essa gripe aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, André, melhoras. E antes de passar para os rolezeiros, né, e passar para o rolê, só vou dar um recadinho, porque a gente tem a nova turma do Empreendedor Mestre, que vai ter o webinário, aí, a nossa palestra no dia 14 de novembro. Então não deixem de se inscrever, é uma aula fantástica, uma aula sobre segredos das vendas e persuasão. Então é realmente uma aula essencial para quem quer empreender. Então não deixem de se inscrever, o link está aqui embaixo, iclmercado.com.br. Ativa o sininho para vocês não esquecerem, porque dia 14 de novembro é véspera de feriado, você já pode estar ali com a cabeça no feriadão. Então ativa o sininho para não esquecer que essa aula vai ser imperdível. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o Guga Noblar e a Robertinha Garcia, mais do que excelente companhia. E a gente volta amanhã para trazer os principais debates econômicos que estão acontecendo. Inclusive, eu vi algumas pessoas no chat pedindo um debate e talvez ele aconteça amanhã. Então, fiquem ligados que a gente volta. Um beijão e até lá, pessoal. Você já ouviu falar da Jornada do Herói? Pois é, ela foi descrita por Joseph Campbell, um dos maiores escritores do nosso tempo, e ela inspirou filmes como Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, Indiana Jones, Rocky Balboa e tantos outros que fizeram um sucesso de bilheteria enorme. Filmes onde a gente se conecta com o protagonista e parece que nós estamos vivendo aquilo. Pois é, aprender a jornada do herói nos ajuda também em vendas, nos ajuda a persuadir outras pessoas da nossa causa, do nosso produto. Uma aula que vai acontecer ao vivo e online no dia 14 de novembro. O título da aula, Os Segredos da Venda e da Persuasão. Como contar histórias que vendem e convencem. Um abraço e até lá!